Primeiramente, quem não é inscrito e chegou nesse vídeo, eu peço a sua inscrição no canal. E lembrando aí, todos e todas as plantonistas, que o YouTube aplicou uma restrição no Plantão Brasil, sem aviso nem nada. Logo depois de uma reunião do Bolsonaro em Fortaleza com representantes do Google e do YouTube, o YouTube colocou uma restrição que os vídeos do Plantão Brasil não aparecem mais para quem não é inscrito no canal. A não ser que alguém compartilhe o link do vídeo ou coisa assim, quem não é inscrito não vê mais YouTube. Isso é uma pena de morte para o canal. Vou fazer um chamado aos plantonistas nos próximos dias para a gente protestar no Twitter. Por que Twitter, Thiago? Porque lá o YouTube vê as mensagens e lá tem jornalistas, políticos, assessores de políticos e pessoas que podem interceder. Porque senão o maior canal de política de esquerda vai acabar em poucos meses, que é o Plantão Brasil. Agora vamos aqui ao tema do vídeo, que é o desespero de Bolsonaro. O Bolsonaro foi depor ontem na Polícia Federal e chegou tremendo de medo. Os bolsonaristas chegaram a falar nas redes sociais que queriam ir lá na sede da PF em Brasília para apoiar o Bolsonaro. Vamos lá apoiar o mito e tal, vamos mostrar que ele não tá sozinho. Isso não tomou tração nas redes, tá? Nem nos grupos bolsonaristas eu não vi a gente aí compartilhando e recompartilhando e muitas mensagens assim, mas vi algumas isoladas. Eis que o Bolsonaro chegou na Polícia Federal e eu até gravei ali o vídeo, porque ninguém publicou o vídeo dele chegando, mas a Globo News mostrou depois uma reprise. Eu olhei e falei, pô, não tem absolutamente ninguém aqui com o Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro aí, manifesto pro Bolsonaro em frente à sede da PF. Cadê as pessoas? Pois bem, não foi ninguém. Se foi alguém, eu vou falar, ó, foi, viu que não tinha ninguém e foi embora para casa. Esse aí é o protesto aí dos bolsonaristas na sede da Polícia Federal. É engraçado que na época da Lava Jato, eu lembro que uma vez o Sérgio Moro fez uma condução coercitiva ilegal contra o Lula, e menos de 10 minutos depois da condução coercitiva ser apresentada na TV, começou a lotar o aeroporto de Congonhas, que é onde o Lula ia depor na Polícia Federal. Pegaram o Lula para depor. Com o Bolsonaro não, convidam 10 dias antes. Com o Lula não convocava ele para depor, nem convidavam, iam lá e buscavam em casa, já com helicópteros da Globo ali, o Globocop já estava antes na casa do Lula para ver tudo. Você via como era tudo espetacularizado. E eu lembro que tinham mais de 10 mil petistas no aeroporto de Congonhas naquele dia. Aí você vê que coisa, né? Aí o Bolsonaro vai depor na Polícia Federal, eles ainda fazem, não é espontâneo assim, e surpresa como foi com o Lula. Não, eles ainda fazem, tentam organizar uma coisa, e aí murcha. Nem eles mesmos estavam divulgando muito, porque já sabiam que ia murchar. Pois bem, Bolsonaro depois na Polícia Federal e confessou tudo no caso do Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro confessou que ele é quem está bancando Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro está cometendo crime de obstrução de justiça, ele está tentando coagir ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República. Esse nem precisa de coação. O Procurador-Geral da República é tão lerdo que não precisa coagir ele a porcaria nenhuma. Ele já é uma lerdeza em pessoa. Eu espero que o Lula em setembro... Quer ver o Thiago Bravo? Vocês vão ver em setembro, se o Plantão Brasil ainda existir com essa restrição do YouTube, vocês vão ver eu bravo aqui se o Lula reconduzir o Gonê ao cargo, se ele não escolher outro Procurador-Geral da República. Aí vocês vão ver o Thiago explodindo de raiva. Pois bem, a não ser que ele mude de postura da água para o vinho, coisa que até o momento não fez em 1 ano e 8 meses no cargo. 1 ano e 7 meses. O Procurador-Geral da República viu o depoimento de Bolsonaro, porém não pediu medidas cautelares contra o Bolsonaro. Os pedidos feitos pelo Lindbergh Farias continuam na mesa de Paulo Gustavo Gonet, que nem sequer os encaminharam ao Alexandre de Moraes. Lembrando que o Lindbergh não é parte da investigação, apesar dele entrar ali como testemunha de acusação, ele não pode pedir direto a prisão para Alexandre de Moraes. Quem pede é o Procurador-Geral da República, que até o momento, nada. Bolsonaro confessou e logo depois dele confessar, ele foi à imprensa e disse o teor do depoimento dele com a maior cara de pau do mundo. Aí você vê aí como é que é a meritocracia que o bolsonarismo defende, tá? Isso aqui é a meritocracia da direita, tá? É o papai falando do filho criminoso. Vamos lá. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais, tá? E eu botei 2 milhões na conta dele, ok? Lá fora tudo é mais caro, eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldade. É muito, é bastante dinheiro.
lá nos Estados Unidos, pode ser nem tanto, né, 350 mil dólares, mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro da conta dele. Daí, ó, meritocracia, ó, o filhinho quer passar umas férias nos Estados Unidos, papai deposita 2 milhões de dólares para ele não passar dificuldade, né? Pô, que coisa, tá sem salário de deputado. Lembrando que Eduardo Bolsonaro, segundo aí os dados não meus, mas do portal da Transparência, olha só, mesmo de licença, Eduardo Bolsonaro gastou o teto da verba de gabinete. Quer dizer, ele gastou 135 mil reais de verba de gabinete, mesmo estando de licença. Então, se você acha que ele está sendo bancado só com dinheiro do Jair Bolsonaro, não. Nós estamos pagando as benesses de Eduardo Bolsonaro, a farra, a folia dele nos Estados Unidos, com direito aí a ir a lojas de grife, a ficar em hotéis 5 estrelas, a ficar em hotel resort, a ficar em hotel de golfe, aí a jantares aí que custam muita grana. Nós pagamos parte disso, o resto nós também pagamos, que é com dinheiro público roubado, tá? Não é só com os 2 milhões do Bolsonaro, não. Pois bem, o que acontece? Alexandre de Moraes está furioso. Depois da fuga da Carla Zambelli, ministros falaram à imprensa que foi uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal, porém, a desmoralização não é do Supremo, né? Quem é que devolveu o passaporte para Carla Zambelli? Foi o Toffoli? Não. Foi a Carmen Lúcia? Foi não sei quem? Não, foi o Alexandre de Moraes. Ah, Thiago, mas ele salvou a democracia. Sim, ele agarrou a democracia na unha e salvou a democracia. Ok. Mas depois ele deixou a Carla Zambelli fugir. E não foi a primeira vez. Lembrando que o Alexandre de Moraes não prendeu o Alan dos Santos. E o Alan dos Santos fugiu e começou a atacá-lo lá dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes soltou o Oswaldo Eustáquio. E aí o Oswaldo Eustáquio fez o quê? Fugiu também para a Espanha. Aí você vê toda vez que ele foi aí tentou ser misericordioso com os bolsonaristas cagaram na cabeça dele. É isso que aconteceu. Então, da próxima vez, espero que não seja. Porém, agora, o que acontece é que o Procurador-Geral da República não pediu medidas contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está apavorado porque a Carla Zambelli está na Itália e a Carla Zambelli pode ser que acabe presa em algum momento. Pode ser que não seja agora, nas próximas semanas, mas está tendo uma mega articulação aí e não tenha dúvidas. O Itamaraty está nessa articulação até por pressão do STF pela desmoralização que foi a fuga da Carla. E então estão tentando aí fazer com que a Itália extradite a Carla para qualquer país que seja, porque para qualquer lugar que ela vá, vai chegar a Interpol e vai prendê-la. Então a Carla está numa tensão danada, porém está agora com menos risco de prisão do que estava se estivesse nos Estados Unidos ou no Brasil. Lembrando que os Estados Unidos não têm acordo com o Brasil para extraditar a Carla Zambelli nesse tipo de crime que ela foi condenada. Ela ficaria presa nos Estados Unidos e não iria ser extraditada para o Brasil de jeito nenhum. Mas o governo Trump está aí deportando todo mundo, não é difícil que ia deportar aí uma pessoa que ia ficar presa e acabar aí ilegal nos Estados Unidos e acabar sendo deportada de maneira ou outra. Para mim, podia mandar a Carla lá para El Salvador. Ela não é a favor desse tipo de coisa. Manda ela para lá, que é lá que tá, lá que a coisa tá feia mesmo. Os que o Trump manda para lá são os que estão na pior situação. Muitos inocentes, tá? Muitos que não fizeram nada de errado, trabalhadores e tudo mais. Manda a Carla. Essa, pelo menos, inocente, a gente sabe que não é. Aí, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos tentando... Lembrando, a Carla não se encontrou, pelo que tudo indica, até pela cidade que ela estava, com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos em pânico, porque Eduardo, ele está lá tentando chamar a atenção do Trump, do governo Trump, e o Trump, nesse momento, está muito mais preocupado em brigar com o Elon Musk. Essa é a verdade. O Trump quer brigar com o Elon Musk. Inclusive, o Trump fez alguns posts nas redes sociais. No próximo vídeo eu vou falar tintim por tintim dessa briga. Então, ó, prepara aí para o próximo vídeo. O Trump chegou a fazer post dizendo para o Elon Musk, olha, não ataque o meu projeto de lei, ataque a mim, Trump, faça um ataque nominal a mim. O Trump está querendo briga mesmo com o Elon Musk, e o Elon Musk está atacando mesmo. Ele pediu ataque, o Elon Musk está aí acusando o Trump de tudo que é crime possível e imaginável, inclusive de exploração sexual de meninas menores de idade. É isso que o Elon Musk tá acusando o Trump. Você acha que o Trump, no momento que ele está brigando aí com o cara mais rico do mundo, que tem um alcance gigantesco nas redes sociais, e olha, o Twitter, muitos brasileiros nem usam Twitter, é a 9ª rede social mais usada do Brasil e tal, apesar que, eu vou falar, personalidades quase todas usam, nos Estados Unidos, o Twitter é usado por muita gente.
Muita gente. E o Elon Musk está batendo forte no Trump lá. E isso tudo sai na imprensa. E as acusações que ele fala, como ele era parte do governo Trump, saem na imprensa mundial. E aí a imprensa mundial já não gosta do Trump, parte não gosta muito do Musk, mas o Musk é patrocinador de muitos veículos de imprensa. Então eles vão dar a versão do Musk mais do que a do Trump. Então tá ruim aí. Nisso não sobra tempo para Eduardo Bolsonaro, mas de jeito nenhum. Aí agora, Eduardo Bolsonaro tá lá desesperado e ele percebeu que as atitudes que ele tomou aí nas últimas semanas vão levar à denúncia dele e muito provavelmente à prisão do pai dele, Jair Bolsonaro, e vão levar aí a um mandado de prisão contra ele, Eduardo Bolsonaro. Lembrando que em julho acaba a licença dele e ele vai perder o mandato de deputado se ele não voltar para o Brasil. A sorte dele é que... A sorte não, no caso ele calculou, é que o mandato dele ele perderia 19 de julho. E a Câmara dos Deputados entra em recesso dia 18. Então, na verdade, ele só vai perder o mandato em agosto, no comecinho. Mas, se você pensar bem, alguém acha que Eduardo Bolsonaro vai voltar para o Brasil até agosto? Difícil, né? Muito difícil que ele volte para o Brasil até agosto, porque a situação dele está se deteriorando rapidamente. Há quem diga, vi alguns jornalistas falando, que o Gonê está esperando a investigação contra o Eduardo Bolsonaro avançar para pedir alguma medida cautelar contra o Bolsonaro muito bem embasada, porque ele sabe que vai ter chororô. Aí eu penso, nossa, mas que coisa, né? Que coisa, como é o Brasil? Na hora de prender alguém pobre, alguém negro, ou de prender algum petista, não precisa de nada. Nada. Ninguém tá nem aí se vai ter chororô, se vai ter protesto, se as pessoas vão ficar tristes, se vão ficar bravas. Não tá nem aí. Prende, depois a gente vê. Na hora de prender alguém de direita, com todas as provas, com todos os crimes, não. Agora não, ó, tem que embasar muito bem, porque senão não dá. Espera o cara continuar cometendo crime pra pegar mais provas. Dá chance dele fugir. Pô, por que não? Tadinho dele. É assim que funciona. Aí a gente começa a ficar revoltado e aí fala, nossa, a esquerda tá raivosa, tá revoltada. Tem que ficar mesmo, tem que ficar. Olha só, a Polícia Federal perguntou pro Bolsonaro, é verdade que o senhor teve um encontro com um conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos no dia 6 de maio? E aí o Bolsonaro confirmou. Encontrei sim com o senhor Ricardo Pita, dia 6 de maio. Qual o teor da conversa? Ele falou, teor reservado. Quer dizer, ele não quis falar para a Polícia Federal e o Procurador-Geral da República deixou quieto também. E a Polícia Federal falou, pô, durante a fase investigativa a gente não pode, investigatória, né, a gente não pode exigir aí, o cara não é obrigado a falar tudo, que ele é investigado, né, na testemunha. Mas o Procurador-Geral da República também não amassou o Bolsonaro, não. Ou seja, 6 de maio, o Bolsonaro se encontra com alguém do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Poucos dias depois, o chefe do Departamento de Estado, que é o Marco Rubio, diz que pode impor sanções ao Alexandre de Moraes. Olha, se o Procurador-Geral da República não ligar esses 2 pontos, aí não é que ele é uma lesma manca, não. Aí que, tem que fazer um teste aí psicotécnico, aquele lá que, quando vai tirar a carteira de motorista, ligue o pontinho aqui. Vamos ver se você liga direito o ponto. Porque, olha, tá rápido de ligar esses pontos. Muito rápido. Tá dando aí pro Bolsonaro a chance de fugir. A minha maior preocupação não é nem se vão decretar a prisão do Bolsonaro essa semana, a semana que vem ou a outra. A minha maior preocupação é que com a lentidão em colocar uma tornozeleira no Bolsonaro, que poderia ter sido feita hoje, o Bolsonaro pode ser avisado por agentes corruptos bolsonaristas da Polícia Federal e fugir antes de uma eventual prisão, como a Carla Zambelli, segundo aí uma jornalista, foi avisada também pela própria Polícia Federal, que está contaminada, porque o bolsonarismo é um câncer, onde ele entra ele vai se espalhando e se espalhando. E ele vai ali prejudicando as instituições em que está infiltrado. E o governo Lula falhou miseravelmente, vem falhando miseravelmente em expurgar o bolsonarismo dos órgãos públicos, tanto em cargos comissionados como em outros tipos de cargo. Não consegue. O governo Lula não está conseguindo. Aliás, o que me parece, e eu percebi isso em 2023, eu falei aqui, olha, tem infiltrados no governo, fui o primeiro a falar isso aqui em 2023, fiz um escarcéu na época. Falei, tem infiltrados do governo no GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. E ali, pouco tempo depois, saiu o chefe do GSI, que era um general, e entrou o Capelli, o Ricardo Capelli, que foi interventor ali. O Capelli demitiu mais de 60 bolsonaristas. Alguns deles 100% bolsominions, que tinham sido indicados pelo general Heleno e estavam no GSI
cuidando da segurança do Lula até abril de 2023. Ele ficou 4 meses com esses caras até maio. 4 meses ele ficou com esses caras no governo, bolsonaristas. E aí falaram depois a desculpa que gente do governo Lula falou era: não, é porque para demitir militares é difícil, você tem que avisar eles com meses de antecedência. O quê? O quê? Nazifascista você joga no olho da rua, se não gostar, olha, vai chorar na cama que é lugar quente. Não. E aí, por conta desse republicanismo que a esquerda sempre tem, você vê que a direita, nem a direita neoliberal, que é aquela direita Aécio Neves, José Serra, Temer, nem eles, e muito menos a extrema-direita tem isso. Na hora de ferrar a esquerda, eles vão, inclusive, apertam a mão uns dos outros para ferrar a esquerda juntos. Na hora de ferrar a extrema-direita, não, vamos ser republicanos, vamos dar para ele, todas as chances de fugir, porque é o devido processo legal. É engraçado que o devido processo legal se prende uma mulher, mãe de família, pobre, negra, que roubou um pão e uma margarina, aí não, o devido processo legal não é igual, não. Aí primeiro prende, joga a chave fora, deixa os filhos dela crescerem aí, filhos pequenos, sem mãe, e aí depois, se ela conseguir um advogado ou não, um público ali que seja bom, um defensor público bom, que recorra até a última instância, daqui uns 3, 4 anos, quem sabe cai num ministro do STF que tá num dia bom e fala: olha, isso é injusto, hein? Vamos revogar essa prisão. Se não, olha, jogam a chave fora, mas com o Bolsonaro, até o momento nada. Veremos aí. E o Bolsonaro tá livre, leve e solto, inclusive para se encontrar com o pessoal do YouTube e pedir restrição ao Plantão Brasil. Que coisa! Brasil 2025. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!